Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos. Vamos iniciar a fase de planejamento. Tem uma série de atividades que vão fazer parte dessa fase e vão dar a estrutura inicial, pelo menos, do que vai ser trabalhado. Por que eu digo pelo menos? Porque eu vou colocar em prática e vou fazer os ajustes necessários e vão ser necessários ao longo da ajuste da carga ou até mesmo dos objetivos em função do que se apresentar. Se eu tenho um bom planejamento, o planejamento é flexível. Os objetivos do treinamento esportivo. Então, dentro dos objetivos por manual é desenvolver, manter e recuperar o condicionamento esportivo, o condicionamento físico. Esses são os objetivos básicos do treinamento esportivo. Mas, de maneira mais prática, visualizando, eu posso ter o objetivo do meu treinamento, baixar meu tempo, alcançar um recorde pessoal, a melhor marca naquela minha prova. Eu posso procurar aumentar a quantidade de distância, então manter um atleta recreativo ou o atleta mesmo participativo, ele não busca boas classificações, ele busca os desafios de completar provas mais longas ou provas que coloquem à prova o volume de treinamento. E esse aqui eu acho muito padrão, que é a longevidade. Um dos objetivos da periodização que me chama a atenção, que me atrai, que faz eu gostar desse entendimento que eu tenho que organizar meu treinamento, é a possibilidade de longevidade esportiva. Se eu tenho programação de treinamento, de macrociclo, um plano de 2, 3 anos para chegar num nível mais elevado ou manter atividade física, eu garanto a minha longevidade esportiva. Olha esses atletas, esse mais objetivo, mais padrão que esse não tem, que é chegar em uma idade bem avançada e chegar na sua categoria participando ou até mesmo em alto nível, como esses senhores, esses jovens atletas aqui. E também o objetivo é alcançar o melhor classificação possível. Então o atleta vai para ganhar e para classificar. Interessante entender que isso pode ser na categoria. Dentro da prova eu posso ser o 10º geral e primeiro na categoria. Então a disputa nas categorias é um atrativo muito grande para o atleta amador. Então foquem nisso, vejam qual é o nível do seu atleta na categoria e explorem ao máximo o seu potencial. Os locais de treinamento. No planejamento, eu já vou ter feito a seleção, a análise das estruturas e vou escolher de acordo com o método, de acordo com a fase, de acordo com o período, eu vou escolher os locais de treinamento. Não deixem aleatório, não deixem aleatoriamente o atleta escolher o local. Deem uma margem para ele, mas nos treinamentos mais chaves, principalmente aqueles que vão contar ou precisam contar com altimetria, selecione o local, conversem com ele, vocês já vão ter feito o diagnóstico, o que tem de subida perto da tua casa, qual é o mais fácil para treinar a rampa. Ele vai dizendo, vocês vão analisando e vão colocando. Onde tem pista de atletismo? Tem, não tem? Isso vocês já vão ter relacionados. E agora, no planejamento, é o momento de relacionar o método, o objetivo com o local de treinamento. Por que se deixar aleatório? Porque vocês vão planejar treino de ritmo, que vai contar com o pace, com a passada que vocês querem. O atleta vai para um local de subida, e com aclive e declive bem acentuado, ele vai fugir desse pace. Vocês não vão dar o estímulo que vocês querem. Por quê? Porque o atleta vai correr num local que vai exigir mais do que... Ele vai fazer mais força para fazer aquela passada. Então, isso é interessante em local de treino, está na planilha. Seleção e classificação dos exercícios. Então, eu já fiz a análise, já fiz a seleção dos tipos de exercícios e a gente já conversou, já fez como faz a seleção. Então, eu vou ter a minha relação de exercícios competitivos, preparatórios, específico e preparatório geral. Por semelhança com o movimento competitivo, que é interessante, e também pelo potencial de transferência. Eu tenho esse banco de dados e vou selecionando conforme a época de período base ou período específico, período preparatório, fase específica ou fase geral, eu vou distribuir um grupo
de exercícios em função dessa minha classificação. Se eu classifiquei desse jeito, na fase geral vou dar prioridade e fazer a dinâmica, aquela equalização da carga voltada prioritariamente para o geral, específico um pouco menos, competitivo um pouco menos, e em cada fase eu vou alternando o emprego desses exercícios. Da mesma forma, específico vai ter uma qualidade no período de base e no período mais competitivo ou no período especial, o específico vai ter a sua alteração de intensidade, e força e flexibilidade vão estar sempre presentes, mas vão ganhar prioridade ou atenção especial de acordo com o período. Isso de acordo com a forma que eu selecionei eu classifiquei meus exercícios. A seleção dos métodos. Provas de resistência. Nós vimos lá pela análise das modalidades que a tendência é que vai ser prioritariamente para o sistema aeróbico, mas eu tenho que conhecer qual é o percentual anaeróbico, aeróbico. Isso é uma sugestão média, mas dá uma direção boa, porque em cima disso eu vou selecionar os métodos mais adequados para a duração daquela prova. Então, se a prova dura 2 horas, o método contínuo, uniforme, extensivo vai ser o principal método. Se a minha prova dura até de 20 a 30 minutos, então a combinação de médio e extensivo vai ser interessante, mas eu tenho que botar intervalado, vou ter que dar uma intercalada no intervalado. Por quê? Porque a participação do lático é importante, então é decisivo incluir método fracionado com a intensidade mais alta. Então, o que tem que ficar claro é que eu fiz a seleção dos meus métodos. Eu vou aplicar no momento adequado para desenvolver a resistência, a preparação geral, métodos contínuos mais longos dentro daquela duração. Então, se é 20, 30 minutos, o que é o extensivo, a duração específica para aquela modalidade. Se é maratona, qual é a duração do extensivo? Isso tem que ser de acordo com a modalidade e com o perfil do indivíduo. Intervalado. Na hora de organizar, eu posso aplicar no início da preparação, na fase geral? Posso, desde que eu selecione o intervalado extensivo, por exemplo, ou intensivo curto, mas com volume, com a quantidade que não atrapalhe o desenvolvimento da parte principal, que é a resistência de base. Então, não é errado usar os exercícios a qualquer momento. O é eu dar a importância que dê o confronto da preparação. Então, no momento que eu quero desenvolver a resistência, que é no período de base, eu aplicar métodos fracionados de alta intensidade com volume muito grande, eu vou causar um estresse que vai atrapalhar, que vai ter o treinamento cruzado, ou seja, 2 objetivos no mesmo período, vai ter um efeito negativo. O método competitivo pode ser empregado? Eu posso participar de provas e competições ao longo das fases? Posso, desde que eu coloque prioridades. A prova-alvo, a prova principal, tem que estar no período competitivo. As outras têm que ser alternada, preparatória e secundária, ao longo das fases, sempre tendo a intenção que a ideia é que eu posso não estar e não devo estar na melhor condição competitiva, mas eu posso usar para controle ou para estímulo do atleta. Testes de controle da carga. Então, esses testes não são o teste de avaliação. O teste de avaliação é feito no diagnóstico para iniciar a carga de trabalho, carga inicial de trabalho. Os testes de controle são feitos ao longo do período. Então, eu vou estabelecer aqui, por exemplo, eu tenho a semana 1, 2, 3 até a 14. Então, eu estabeleço no dia 10, na terceira semana, uma avaliação, na semana 7, outra avaliação. De maneira geral, se orienta que eu termine uma fase e comece a outra com uma avaliação. Eu posso ter intercalado durante a fase geral
Mas quando eu iniciar a fase específica, eu faço uma avaliação, ou finalizo a fase geral com uma avaliação para saber, se garantir, ou ter certeza que o objetivo foi alcançado para aquela fase. Porque se eu trocar de fase, eu vou trocar a característica da carga, e se eu não tiver certeza que eu tenho os objetivos alcançados, eu vou trabalhar em cima de uma carga deficiente. Eu vou aplicar um treino muito forte sem ter a base que eu preciso. Eu posso estender um pouco mais e corrigir, ou corrigir a fase específica trabalhando de uma maneira que não atrapalhe ou que não prejudique ainda mais. Então, para isso, eu vou selecionar as variáveis de controle. Então, resistência aeróbica, eu seleciono um ou dois testes. Para força, para flexibilidade, outros tipos de avaliação, mas de maneira que nessa bateria de testes eu tenha 5 ou 6 que eu possa aplicar numa sessão de controle. Então eu repito esses ao longo do período, se for de meu interesse, de maneira que o atleta eu consiga visualizar a melhora ou a piora do atleta. Porque se a cada teste eu mudar totalmente, eu não vou ter um parâmetro de comparação. Então eu seleciono uma bateria de testes para aplicar num microciclo de controle ou numa sessão de controle e vou repetindo, dando importância ou organizando conforme a fase. Permitir tempo hábil para correções é justamente essa distribuição dentro da fase e no final da fase. Então, ou eu estou entrando numa fase sabendo o que foi ganho, ou eu estou saindo da fase sabendo qual é a preparação que eu estou. Isso vai permitir tempo hábil para correções. Porque se eu avaliar no período só inicial, lá no início do treino, e esperar a prova-alvo para achar que esse é o momento da avaliação, do resultado, eu não vou ter tempo para fazer nada. Definir os períodos e o respectivo objetivo. Então, o teste de controle, eu vou definir qual período que eu vou aplicar, e se for no período de base, eu tenho um objetivo para avaliar. Se é no período especial, vai ser outro objetivo. Eu posso aplicar até os mesmos testes, mas a qualidade, a análise, a observação vai ser diferente. Selecionar poucos grupos de exercícios. Então, aquilo que a gente falou. Seleciona as variáveis e seleciona um ou dois tipos de exercícios para aquela variável, para que eu possa aplicar rapidamente, ser prático e o atleta saber ter familiaridade e a gente poder aproveitar. Se eu encher de testes, semana inteira de avaliação, é desnecessário, vou perder tempo e vou desgastar o atleta. Então eu seleciono poucos que vão me dar o que eu quero. E pode ser aplicado a qualquer tempo. Significa que a todo momento eu vou parar para fazer o teste? Não. Mas estruturem e organizem um grupo de exercícios que eu possa aplicar a qualquer momento. Então, se eu aplicar no início do treino, de um período, aquelas informações vão me servir para uma análise das variáveis que eu quero. Mas a qualquer momento eu posso decidir, não, eu vou aplicar de novo e vou extrair e vou analisar o que eu quero. Isso é uma característica, se a gente conseguir fazer isso, de aplicar o teste a qualquer momento e conseguir analisar com o objetivo daquela fase, significa que a periodização está flexível. Vou me explicar melhor. Se eu tenho noção que no período de preparação, na fase geral, eu tenho que desenvolver resistência muscular localizada, eu tenho que aplicar testes para avaliar essa condição. Então, eu tenho que ver se a resistência muscular localizada está sendo alcançada e está sendo na quantidade e na qualidade que eu preciso. Então, nesse momento, eu sei que é isso que tem que ser avaliado. Eu tenho que aplicar desse teste mais para frente, fora desse período, sabendo que se tiver um resultado um pouco diferente, significa que naquele período a resistência muscular localizada vai estar relacionado com outra importância, vai ter uma outra prioridade, vai ter presente só para manter. Então, eu não posso achar que a resistência muscular localizada vai ser prioridade durante todo o tempo. Eu tenho que saber que a todo momento pode ser aplicado, mas o que vai diferenciar vai ser a interpretação da avaliação. Controle das cargas. Eu fazendo esse processo, executando, checando, atuando e planejando,
Então eu planejo, faço, controlo, se for o caso, atuo e planejo de novo. Esse ciclo de constante controle e correção de objetivos ou correção da direção é feito através dos controles específicos, que podem ser os testes, os que eu selecionar, os grupos que eu selecionei. No caso aqui, um exemplo é, por exemplo, 3.000 metros, eu vou ver o ritmo, a qualidade e fazer relação com o VO2 dele. Ou provas de controle. É um controle específico, ele está correndo na prova específica. Pode ser ciclismo, algum teste de ciclismo sozinho, ali um teste de campo, ou uma prova secundária, uma prova preparatória. E os controles complementares são aqueles testes que eu vou aplicar para força, flexibilidade e outras qualidades complementares da minha preparação, e isso vai garantir que eu chegue na direção certa, que é a de capacidade, ou de potência, ou da eficiência, e até mesmo a combinação dessas direções. Bom, encerrando a aula de hoje, o que tem que ficar bem claro é que eu controlando a carga, eu tendo esse processo de planejar, estabelecer formas de executar, ou seja, os métodos que eu vou aplicar, estabelecer maneiras de controlar, eu vou ter tempo de atuar, de fazer a correção e planejar novamente e entrar no círculo, de maneira que sempre o atleta vai estar sendo acompanhado, a sua evolução vai estar sendo acompanhado com base nas informações de controle e com tempo suficiente para corrigir a direção. Se eu avaliar no início, achando que o único momento da avaliação é no início, e depois no final, na hora da execução, vai ser uma surpresa, ou a direção vai ser aleatória porque eu não tive controle. A prescrição do treinamento é uma arte, como diz o professor Gomes, depende da habilidade do professor e da experiência dele, é empírica, porque justamente pela experiência, e se torna científica quando eu consigo relacionar o treinamento com o efeito da carga de treinamento. Então, quando eu estabeleço essa relação entre controle do método e do efeito, eu tenho controle das cargas. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.